Você é apenas uma faxineira. Mas quando ela falou 7 idiomas fluentemente, o milionário. O som do aspirador de pó ecoa pelos corredores vazios do arranha-céu corporativo às 22h30. Maria Fernandes, 42 anos, empurra o carrinho de limpeza. Com movimentos mecânicos, seus cabelos grisalhos presos em um coque simples, no uniforme azul desbotado, ela carrega nas costas o peso de 3 empregos e uma família que luta para sobreviver. Seus olhos cansados se fixam na fotografia que guarda dentro do avental. Sua filha Ana, de 17 anos, usando o jaleco da escola. Técnica. Um sorriso discreto escapa de seus lábios, enquanto sussurra em inglês perfeito. Soon, minha filha. Soon you'll have everything I couldn't have. O barulho de passos interrompe seus pensamentos. Rapidamente, ela volta à posição de trabalho, abaixando a cabeça quando o segurança passa. Ele nem a olha. Para ele, ela é invisível, apenas mais uma peça da engrenagem noturna que mantém o prédio funcionando. Maria termina de limpar o último andar e se dirige ao vestiário. No espelho rachado, observa seu próprio reflexo. Por trás do cansaço, há algo que poucos conseguem ver, uma inteligência aguçada, moldada por anos de autodidatismo e uma sede insaciável por conhecimento. Aos 18 anos, havia sido forçada a abandonar os estudos para cuidar da mãe doente. Aos 23, viúva com uma filha pequena, precisou aceitar qualquer trabalho para sobreviver. Mas Maria nunca deixou de estudar. Nas madrugadas, depois de 3 empregos, ela se debruçava sobre livros emprestados da biblioteca, vídeos gratuitos na internet, aplicativos de idiomas, francês, inglês, espanhol, italiano, alemão, japonês, mandarim. Cada idioma era uma porta para um mundo que lhe foi negado, mas que ela se recusava a abandonar. Mãe, você não precisa se matar de trabalhar assim. Ana havia dito na semana anterior. Posso largar a escola e conseguir um emprego. Jamais. Maria respondeu em francês. Depois traduziu com um sorriso. Tu és meu futuro, minha filha. E o futuro não se negocia. A vida de Maria seguia uma rotina brutal. Limpeza em escritórios das 5 às 13, faxina em casas particulares das 14 às 18 horas. E o turno noturno no prédio corporativo das 20 às 6 horas. Dormia em turnos de 2 ou 3 horas, sempre com um livro ao lado da cama. O maior problema não era apenas o cansaço físico. Ana havia sido aceita na Universidade Federal para estudar engenharia aeronáutica, seu sonho desde criança. Mas as despesas extras com transporte, material e alimentação consumiriam o orçamento já apertado da família. Maria precisava de mais R$ 800 mensais, uma quantia impossível, considerando que já trabalhava 18 horas por dia. Tentei conseguir um empréstimo no banco, Ana. Maria explicou em inglês. Era um hábito delas, praticar idiomas em casa. Mas eles disseram que minha renda é muito instável. 3 empregos informais não significam nada para eles. E o microcrédito que você pediu na cooperativa? Negado. Dizem que não tenho perfil de empreendedora. Maria riu amargamente. Se soubessem que leio os relatórios financeiros que jogo fora nos escritórios, talvez mudassem de opinião. Era verdade. Durante anos, Maria desenvolveu o hábito de ler os documentos descartados nos cestos de lixo dos escritórios. Relatórios econômicos, propostas de negócios, contratos internacionais, tudo em diferentes idiomas. Ela não apenas entendia o conteúdo técnico, mas frequentemente identificava erros de tradução e interpretação que poderiam custar milhões às empresas. Ana observava a mãe com admiração e frustração. Sabia que Maria era mais inteligente que muitos executivos que passavam pelos corredores sem nem notá-la. Mas como fazer o mundo enxergar isso? Mãe, você já tentou procurar trabalho como tradutora ou intérprete?
Quem vai contratar uma faxineira de 42 anos sem diploma universitário? Mesmo que eu fale 7 idiomas fluentemente, não tenho certificados. E os cursos de certificação custam mais de R$ 2.000 cada um. O círculo vicioso estava fechado. Maria tinha conhecimento, mas não tinha credenciais. Tinha experiência, mas não tinha contatos. Tinha talento, mas não tinha oportunidades. E o tempo estava correndo. Ana precisava de uma resposta sobre a universidade em menos de 2 meses. Naquela noite, enquanto limpava o escritório do CEO da multinacional alemã Tech Global, Maria encontrou um documento complexo em alemão jogado no lixo. Era um contrato de joint venture com uma empresa japonesa cheio de termos técnicos e cláusulas legais. Instintivamente, ela começou a lê-lo, notando imediatamente várias traduções incorretas que alteravam completamente o significado de cláusulas importantes. "Isso vai dar problema", murmurou em alemão, fotografando discretamente as páginas. "Com o celular velho. Eles nem sabem o que estão assinando. Mas que diferença faria? Quem acreditaria na análise de uma faxineira?" Na manhã seguinte, enquanto limpava a recepção, Maria ouviu uma discussão em inglês entre 2 executivos. Um deles gesticulava nervosamente, falando sobre problemas com tradução de documentos para uma negociação com investidores chineses. "We're losing millions because of these translation errors", dizia o homem mais alto. "The interpretation company we hired clearly doesn't understand technical terminology." "What can we do? It's the 3rd company we've tried, and we have the presentation. Tomorrow." Maria continuou passando o pano, mas cada palavra da conversa ficava gravada em sua memória. Eles estavam desesperados, e ela sabia exatamente qual era o problema. Havia visto documentos similares jogados fora, todos com os mesmos tipos de erro. Quando os executivos se afastaram, Maria notou que haviam esquecido uma pasta sobre a mesa de centro. Curiosidade venceu cautela. Rapidamente ela abriu a pasta e encontrou os documentos que causavam tanto problema. Contratos em mandarim, com traduções em inglês e português completamente incorretas. "Meu Deus!", sussurrou em mandarim. Eles traduziram partnership como propriedade exclusiva. "Isso vai criar um conflito judicial gigantesco." Foi então que uma voz a interrompeu. "Desculpe, você fala mandarim?" Maria se virou assustada, fechando rapidamente a pasta. Diante dela estava um homem jovem, por volta dos 35 anos, de jeans e camiseta, nada formal comparado aos outros executivos. Ele não parecia irritado, apenas curioso. Desculpe, senhor. Não deveria estar mexendo nos seus documentos. Foi só... Calma, não tem problema. Sou o Ricardo, analista de TI. Trabalho com implementação de sistemas aqui." Ele sorriu genuinamente. Mas voltando à pergunta, "Você realmente fala mandarim?" Maria hesitou. Toda sua experiência dizia para negar, abaixar a cabeça e voltar ao trabalho. Mas algo no olhar daquele homem era diferente. Ele a via como pessoa, não como mobília. "Sim", respondeu em mandarim. "E também notei que há erros graves na tradução desses documentos." Ricardo arregalou os olhos. "Você entende o que está escrito aí?" "Entendo. E posso dizer que se eles assinarem esse contrato com essas traduções, vão ter sérios problemas legais em 3 meses. Ele se sentou na cadeira ao lado, postura informal, que contrastava completamente com a dos outros executivos. "Olha, pode parecer estranho, mas você poderia me explicar qual é o problema? Meu pai é chinês. Eu falo um pouco de mandarim, mas não o suficiente para entender documentos técnicos." Maria olhou ao redor, certificando-se de que estavam sozinhos. Pela primeira vez em anos, alguém estava perguntando sua opinião profissional sobre algo que realmente entendia. "Bom, o principal problema está na cláusula 4.3.
Durante 20 minutos, Maria explicou para Ricardo os erros de tradução que havia identificado. Ele tomava notas no celular, fazendo perguntas inteligentes que mostravam que realmente estava entendendo a gravidade da situação. Isso é incrível, disse Ricardo. Você tem formação em direito internacional. Não, senhor, sou apenas uma faxineira. A resposta saiu automaticamente carregada de anos de autodepreciação. Hey, não. Diga apenas. Você acabou de identificar erros que 3 empresas de tradução profissional não conseguiram ver. Ricardo guardou o celular e a olhou diretamente nos olhos. Quantos idiomas você fala? 7 fluentemente. E estou aprendendo russo nas horas vagas. Horas vagas? Você trabalha quantas horas por dia? Maria baixou os olhos. Cerca de 18 horas, em 3 empregos diferentes. Meu Deus! Ricardo ficou em silêncio por um momento. E mesmo assim, ainda tem tempo para estudar idiomas? Não tenho escolha. Minha filha foi aceita na Universidade Federal e eu preciso conseguir dinheiro extra para que ela possa estudar. As palavras saíram em português, mas Maria se deu conta e rapidamente traduziu para inglês. I need to find a way to support her dreams. Ricardo assentiu pensativo. Maria, é Maria, certo? Posso fazer uma pergunta pessoal? Claro. Por que você nunca tentou trabalhar com tradução profissionalmente? A pergunta atingiu Maria como um soco no estômago. Era a mesma pergunta que Ana fazia, que ela fazia para si mesma todas as noites. Quem vai contratar uma faxineira de 42 anos sem diplomas ou certificados? Mesmo que eu saiba mais sobre documentos internacionais que metade dos executivos deste prédio, eu não tenho papel que prove isso. E se houvesse uma forma de provar? Antes que Maria pudesse responder, os elevadores se abriram e os 2 executivos que discutiam sobre tradução apareceram novamente, desta vez acompanhados de uma mulher elegante de terninho. Ricardo! Chamou o mais alto. Você viu se deixamos uma pasta aqui? Vi sim, Dr. Henrique, está aqui. Ricardo pegou a pasta, mas não entregou imediatamente. Posso fazer uma pergunta sobre esses documentos? Claro, mais rápido. Temos reunião em 10 minutos. Vocês sabem que há erros graves de tradução nestes contratos? Dr. Henrique franziu a testa. Como você saberia disso? Não fala mandarim. Eu não, mas... Ricardo olhou para Maria, que fez um gesto desesperado para que ele não continuasse. Mas conheço alguém que fala. Quem? O momento de silêncio se estendeu. Maria sentiu o coração batendo acelerado. Ricardo olhou para ela esperando uma resposta. Os 3 executivos olhavam para Ricardo, esperando um nome. Maria disse finalmente em voz baixa. Dr. Henrique olhou para ela como se a visse pela primeira vez. Desculpe? Eu falo mandarim fluentemente, e há pelo menos 5 erros críticos de tradução nestes documentos que podem invalidar completamente o acordo. A mulher de terninho deu uma risadinha condescendente. Sério? E você é... Maria Fernandes. Trabalho com limpeza aqui no prédio. O sorriso de Dr. Henrique se tornou forçado. Olha, Maria, é muito gentil da sua parte querer ajudar, mas... Temos empresas especializadas cuidando dessas traduções, profissionais com anos de experiência. Com todo respeito, doutor. Maria respondeu, desta vez, em mandarim perfeito. Depois traduziu. Esses profissionais cometeram um erro que pode custar dezenas de milhões à empresa. O silêncio foi constrangedor. Os 3 executivos se entreolharam, claramente desconfortáveis com a situação. Bem, disse a mulher finalmente, precisamos ir. Obrigada pela preocupação. Eles se afastaram rapidamente, levando a pasta. Maria sentiu as lágrimas chegarem aos olhos. Era exatamente a reação que esperava, mas ainda doía. Hey, Ricardo tocou seu braço gentilmente. Não desista. Eu acredito em você. 3 semanas depois,
Maria estava limpando o banheiro, no 15º andar, quando ouviu gritos vindos da sala de reuniões. Através da porta entreaberta, via Dr. Henrique gesticulando furiosamente ao telefone. Como assim, interpretação incorreta? Vocês são uma empresa de tradução multinacional? Pausa. Não é possível refazer tudo agora. A assinatura foi ontem. Maria aproximou-se discretamente, fingindo limpar o corredor. A conversa continuava. Os chineses estão dizendo que o contrato que assinamos não corresponde ao que foi negociado. Como assim, partnership foi traduzido como propriedade exclusiva? Isso é básico. Era exatamente o erro que Maria havia identificado semanas antes. Ela continuou ouvindo, o coração apertando a cada palavra. 40 milhões em prejuízo? Por causa de uma tradução errada? Dr. Henrique desligou o telefone com força e se jogou na cadeira. Naquele momento, Ricardo entrou na sala. Dr. Henrique soube do problema com o contrato chinês. Ricardo, estamos ferrados. A empresa de tradução cometeu erros graves, os investidores chineses estão furiosos e agora temos um conflito legal que pode custar dezenas de milhões. Senhor, o senhor se lembra da conversa que tivemos há 3 semanas? Sobre os erros de tradução, Dr. Henrique parou de organizar os papéis. Que conversa? Quando a Maria, a funcionária da limpeza, disse que havia erros nos documentos. Ah, sim, Dr. Henrique deu uma risada amarga. A faxineira que fala mandarim. Ricardo, não é hora para brincadeiras. Doutor, ela identificou exatamente o erro. Está causando este problema, palavra por palavra. Isso é impossível. Posso chamá-la aqui? Dr. Henrique olhou para Ricardo como se ele tivesse enlouquecido, mas acenou com a cabeça. Tá bom, chame, mas seja rápido. Ricardo saiu da sala e encontrou Maria no corredor. Ela havia escutado tudo e estava visivelmente nervosa. Maria, preciso que você entre naquela sala e explique para o Dr. Henrique exatamente o que me disse há 3 semanas. Ricardo, ele não vai acreditar em mim. Pior, pode me demitir por estar escutando conversa alheia. Confie em mim. Eles acabaram de perder 40 milhões de reais por não escutarem você. Agora eles vão escutar. Maria respirou fundo e entrou na sala. Dr. Henrique a olhou com ceticismo mal disfarçado. Maria, o Ricardo disse que você identificou problemas no contrato chinês. Pode explicar? Desta vez, Maria não hesitou. Em mandarim fluente, ela citou de memória a cláusula problemática, depois traduziu corretamente para o português, explicando a diferença de significado. A empresa traduziu Rezuo Huoban como propriedade exclusiva, quando na verdade significa parceria igualitária. No contexto jurídico chinês, isso implica que vocês estavam reivindicando propriedade total sobre os ativos da joint venture, o que viola completamente o acordo original. Dr. Henrique ficou boquiaberto. Como você sabe disso? Porque leio todos os documentos que vocês jogam fora. Há anos, desenvolvi um interesse por direito internacional corporativo durante minhas limpezas noturnas. Maria falou com calma, mas sua voz crescia em confiança. Posso dizer exatamente quantos contratos similares já passaram por este escritório com erros de tradução graves. Isso é... Doutor, Ricardo interrompeu. A Maria identificou este erro específico há 3 semanas. Se tivéssemos escutado, poderíamos ter evitado todo este problema. Dr. Henrique se levantou e caminhou até a janela. O silêncio se estendeu por longos minutos. Maria, disse finalmente, você realmente fala 7 idiomas? Fluentemente. Posso demonstrar se quiser. E aprendeu tudo isso sozinha? Sim, senhor, nas madrugadas, depois dos 3 empregos. Dr. Henrique se virou para ela, e pela primeira vez, Maria viu algo diferente em seus olhos. Não desprezo ou condescendência, mas respeito genuíno.
Você tem ideia de como resolver essa situação com os chineses? Posso. 2 horas depois, Maria estava sentada na mesa de reuniões principal, rodeada por 5 executivos, 2 advogados e uma pilha de documentos em mandarim. Ainda vestia o uniforme de faxineira, mas sua postura havia mudado completamente. O problema principal não é apenas a tradução incorreta, explicava em inglês fluente, mas o fato de que a interpretação jurídica chinesa é completamente diferente da brasileira. Quando eles viram propriedade exclusiva, onde deveria ser parceria, interpretaram como uma tentativa de golpe comercial. O advogado da empresa, Dr. Santos, folheava os documentos com ceticismo. E você acha que pode resolver uma situação que está custando 40 milhões à empresa? Posso tentar. Mas primeiro vocês precisam entender que não se trata apenas de retraduzir o documento. É necessário um pedido formal de desculpas, reconhecendo o erro e explicando que não foi intencional. Na cultura chinesa, face, dignidade, é fundamental em negócios. Dr. Henrique se inclinara para frente. Continue. Precisamos de uma videoconferência com os investidores chineses, onde eu explicarei em mandarim que o erro foi de interpretação cultural, não má-fé comercial. Depois, reformularemos completamente o contrato, usando terminologia que seja inequívoca em ambas as culturas. Você faria isso? Perguntou a doutora Carla, diretora jurídica. Faria, mas tenho 2 condições. O silêncio na sala foi absoluto. Uma faxineira impondo condições a executivos de uma multinacional. Quais? Perguntou o Dr. Henrique. Primeira, quero um contrato formal como consultora linguística desta empresa, com salário compatível com minhas habilidades. Segunda, quero que minha filha Ana seja contratada como estagiária no departamento de engenharia enquanto estuda. Dr. Santos riu. Você não tem qualificação formal para ser consultora linguística. Doutor, Maria respondeu calmamente, há 3 horas vocês achavam que eu não tinha qualificação para opinar sobre tradução. Agora estou sendo a única pessoa capaz de salvar 40 milhões da empresa. Talvez seja a hora de repensar o conceito de qualificação. Ricardo, que havia ficado calado, finalmente falou. Dr. Henrique, a Maria acabou de demonstrar mais competência em 2 horas do que as 3 empresas de tradução que contratamos em 6 meses. Dente, não é tão simples assim, protestou doutora Carla. Há protocolos, hierarquias. Há 40 milhões de reais em jogo. Maria interrompeu. E vocês têm 2 opções. Manter seus protocolos e perder tudo, ou dar uma chance para alguém que realmente entende o problema. Dr. Henrique olhou para os colegas, depois para Maria. Tá bom, se você conseguir resolver esta situação, tem um acordo. Ótimo, mas preciso de uma coisa primeiro. O quê? Preciso ir em casa trocar de roupa. Se vou representar esta empresa, numa negociação de milhões, não posso estar vestida como faxineira. Pela primeira vez em semanas, Dr. Henrique sorriu genuinamente. Na manhã seguinte, Maria entrou no escritório usando um terno simples, mas elegante, que havia comprado com o último dinheiro que tinha. Ana a havia ajudado com maquiagem e penteado, e pela primeira vez em anos, Maria se sentia vista. Não como mobília, mas como profissional. A videoconferência estava marcada para as 10 horas. Do outro lado da tela, 5 executivos chineses aguardavam, claramente irritados. Dr. Henrique fez as apresentações em inglês, mas quando chegou a vez de Maria, ela se levantou e falou diretamente em mandarim. Prezados senhores, meu nome é Maria Fernandes e gostaria de começar pedindo sinceras desculpas pelo mal-entendido cultural que causou esta situação. Os executivos chineses se entreolharam, surpresos pela fluência perfeita.
Trabalhei muitos anos analisando documentos corporativos internacionais e posso assegurar que o erro de tradução não foi resultado de má-fé, mas sim de incompetência da empresa terceirizada que contratamos. O líder da delegação chinesa, Sr. Li, se inclinara para a frente. Você fala mandarim muito bem. Onde aprendeu? Autodidaticamente, senhor. Sempre tive fascínio pela cultura e pelos negócios chineses. Durante 40 minutos, Maria conduziu a conversa completamente em mandarim, explicando cada cláusula problemática, oferecendo alternativas de redação que respeitassem ambas as culturas jurídicas e, principalmente, restaurando a dignidade dos investidores chineses. O que a senhora propõe? Perguntou o Sr. Li finalmente. Um novo contrato, redigido em conjunto por advogados brasileiros e chineses, com minha supervisão linguística para garantir que não haja ambiguidades culturais. Além disso, proponho que esta empresa estabeleça um departamento permanente de consultoria intercultural para evitar problemas futuros e a compensação pelos prejuízos já causados. Maria olhou para o Dr. Henrique, que acenou discretamente. Estamos preparados para oferecer uma redução de 15% no valor do investimento inicial como forma de compensação pelo transtorno causado. Os chineses conversaram entre si por alguns minutos. Finalmente, Sr. Li sorriu pela primeira vez na reunião. Senhora Maria, ficamos impressionados com sua competência e sinceridade. Aceitamos a proposta, mas com uma condição adicional. Qual? Queremos que a senhora seja nossa interlocutora oficial para todos os negócios entre nossas empresas. Confiamos em sua capacidade de evitar futuros mal-entendidos. Quando a videoconferência terminou, a sala ficou em silêncio por longos segundos. Maria havia acabado de salvar 40 milhões de reais e estabelecer uma parceria estratégica que poderia valer centenas de milhões no futuro. Dr. Henrique foi o primeiro a se levantar e aplaudir. Gradualmente, toda a sala se juntou. Maria, disse ele, acho que precisamos conversar sobre seu novo contrato. 6 meses depois, Maria estava em seu novo escritório no 10º andar. O mesmo prédio onde havia trabalhado como faxineira. Mas, agora com vista para a cidade e uma placa na porta. Maria Fernandes, diretora de consultoria intercultural e linguística. Ana havia começado a faculdade e o estágio no departamento de engenharia da empresa. Nas horas vagas, ajudava a mãe com pesquisas sobre diferentes culturas corporativas internacionais. Mãe, chegaram mais 3 pedidos de consultoria hoje, disse Ana, entrando no escritório com uma pilha de contratos. Uma empresa alemã, outra japonesa e uma startup francesa. Ótimo! Agende as reuniões para a semana que vem. Maria sorriu, olhando pela janela. Ana, você se lembra quando eu dizia que estudava idiomas nas madrugadas para abrir portas? Lembro. E você estava certa. Não, minha filha, eu estava errada. Ana franziu a testa confusa. Eu pensava que os idiomas iam abrir portas, mas na verdade eles me ajudaram a descobrir que eu nunca precisei de portas. Eu só precisava parar de aceitar que me dissessem que eu não podia entrar. O telefone tocou. Era Ricardo, agora coordenador de projetos especiais. Maria, o Dr. Henrique quer falar com você. Temos uma proposta da matriz alemã para expandir o departamento de consultoria intercultural para todas as filiais na América Latina. Diga que estarei lá em 5 minutos. Maria desligou e se levantou, arrumando o blazer. Ana observava com orgulho. Mãe, posso fazer uma pergunta? Claro. Você não sente raiva de todas aquelas pessoas que te ignoraram durante anos? Maria pensou por um momento. Sabe, Ana, eu poderia sentir raiva, mas escolhi sentir gratitude. Gratidão? Sim. Porque se eles tivessem me dado oportunidades antes, eu nunca teria desenvolvido a determinação que tenho hoje. Cada não que recebi me forçou a me tornar melhor,
mais forte, mais preparada. Maria pegou a pasta de documentos. E agora, quando alguém tenta me diminuir dizendo, você é apenas uma faxineira, eu respondo, obrigada. Foi sendo faxineira que aprendi que o valor de uma pessoa não está no que ela faz, mas no que ela é capaz de fazer quando lhe dão a chance. Enquanto caminhava pelos corredores em direção ao escritório do CEO, Maria passou pelo vestiário, onde costumava se trocar. Parou por um momento, lembrando da mulher cansada que se olhava no espelho rachado 6 meses antes. Uma jovem funcionária da limpeza estava lá, guardando o uniforme no armário. Ela havia parado ao ver Maria e a observava. Com curiosidade. Com licença, disse a jovem timidamente. A senhora não é aquela que era faxineira e agora é diretora? Sou, sim. E você é? Carla. Trabalho aqui há 2 meses. A jovem hesitou. Posso fazer uma pergunta? Claro. É verdade que a senhora aprendeu 7 idiomas sozinha? Maria sorriu. É verdade, por quê? Eu estou tentando aprender inglês. Nas horas vagas. Quero estudar enfermagem, mas preciso passar no TOEFL para conseguir uma bolsa. Maria tirou um cartão de visita da bolsa e escreveu algo atrás. Este é meu número pessoal. Me liga no sábado de manhã. Vou te ensinar alguns truques que aprendi. Os olhos de Carla se encheram de lágrimas. Sério? Mas por quê? A senhora nem me conhece. Porque alguém precisa quebrar o ciclo, Carla. Durante anos, esperei que alguém me desse uma chance. Hoje, entendo que dar chances é muito mais poderoso que receber chances. Maria deixou Carla no vestiário e continuou em direção à reunião. Pelo caminho, passou pelo carrinho de limpeza abandonado no corredor. O mesmo que ela empurrava meses antes, tocou-o de leve, como quem cumprimenta um velho amigo. Na sala do CEO, Dr. Henrique a aguardava com um sorriso largo. Maria, tenho uma proposta que vai interessar você. A matriz alemã quer criar um programa de identificação de talentos ocultos em todas as filiais mundiais. Funcionários em qualquer posição que demonstrem competências além de suas funções atuais receberão treinamento e oportunidades de crescimento. E querem que eu coordene o programa? Querem que você seja a inspiração do programa. Já escolheram até o nome. Projeto Maria Fernandes. Descobrindo o potencial além dos uniformes. Maria sentiu um nó na garganta. Dr. Henrique, há 6 meses o senhor mal me via como pessoa. E há 6 meses eu era um idiota que quase custou 40 milhões à empresa por não saber reconhecer competência. Ele se levantou e estendeu a mão. Maria, você não apenas mudou sua vida, mudou a forma como esta empresa. E esperamos que muitas outras enxergam o potencial humano. Quando Maria saiu da reunião, já era final de tarde. O prédio estava mais vazio, mas ela decidiu passar pelos andares de limpeza para cumprimentar a equipe noturna que chegava. No elevador, encontrou o mesmo segurança que passava por ela sem olhar quando era faxineira. Desta vez, ele a cumprimentou respeitosamente. Boa tarde, doutora Maria, como vai? Boa tarde, senhor José. Tudo bem, obrigada. Houve um momento de silêncio constrangedor. Finalmente José falou. Doutora Maria, posso dizer uma coisa? Claro. Eu peço desculpas. Durante todos esses anos que a senhora trabalhou aqui como faxineira, eu nunca a cumprimentei direito. Tratei a senhora como se fosse invisível. Maria o olhou com gentileza. Senhor José, não precisa se desculpar. O sistema nos ensina a não ver pessoas, apenas funções. O importante é que agora você está vendo. A senhora não tem raiva? Não. Tenho raiva de ninguém, senhor José. Tenho gratidão por cada experiência que me trouxe até aqui. Quando as portas do elevador se abriram no térreo, José segurou a porta para ela passar. Doutora Maria, minha filha está no 2º ano do ensino médio. Ela é muito inteligente, mas... Bem, a gente é família simples. Não sei como ajudar ela a conseguir oportunidades melhores. Maria parou
e se virou para ele. Traga ela para conversar comigo na semana que vem. Vamos ver como posso ajudar. José sorriu com os olhos marejados. A senhora faria isso mesmo? Senhor José, durante anos você foi apenas um segurança para mim e eu apenas uma faxineira para você. Mas hoje somos duas pessoas que se enxergam. E pessoas que se enxergam se ajudam. Ao sair do prédio, Maria encontrou Ana esperando na praça. Em frente, como faziam todas as noites, agora que tinham tempo para jantar juntas. Como foi a reunião, mãe? Eles querem criar um programa internacional baseado na nossa história. Isso é incrível. E você aceitou? Claro que aceitei. Mas não pelo reconhecimento, Ana. Aceitei porque agora posso fazer pela próxima Carla. Pelo próximo José. Pela próxima Maria. O que ninguém fez por mim. Dar uma chance real. Caminharam juntas pelas ruas do centro, observando a vida da cidade. Ana notou que a mãe parava para cumprimentar vários funcionários da limpeza, seguranças, porteiros. Mãe, você conhece toda essa gente. São colegas de anos de trabalho. A diferença é que agora eles não têm medo de falar comigo porque mudei de uniforme. Isso não te incomoda? Maria parou e olhou para a filha. Ana, você sabe qual foi a maior lição que aprendi em tudo isso? Qual? Que eu nunca fui apenas uma faxineira. Eu sempre fui Maria Fernandes, mãe, estudiosa, poliglota, analista, estrategista. O uniforme que eu vestia não mudava quem eu era. O problema é que eu mesma acreditei por muito tempo que o uniforme me definia. E agora? Agora sei que não importa o que fazemos para sobreviver. Importa quem escolhemos ser enquanto fazemos. 3 meses depois, Maria estava no auditório principal da empresa apresentando o primeiro relatório do projeto Maria Fernandes. A plateia incluía executivos de 12 países e representantes de mídia especializada em recursos humanos. Em apenas 3 meses, ela disse ao microfone, identificamos 847 funcionários em posições operacionais que possuem competências extraordinárias não utilizadas. Entre eles, um segurança com mestrado em matemática, uma recepcionista fluente em 5 idiomas, um motorista com expertise em logística internacional e uma auxiliar de cozinha que desenvolveu um método inovador de controle de estoque. A plateia murmurava impressionada, mas o mais importante não são os números, é entendermos que talentos não respeitam hierarquias corporativas. Competência não depende de diploma e potencial humano não tem classe social. Ao final da apresentação, Maria foi cercada por jornalistas. Uma repórter perguntou, Senhora Maria, qual é sua mensagem para pessoas que estão na situação que você estava há 1 ano? Maria pensou por um momento antes de responder. Minha mensagem é simples. Você não é definido pelo trabalho que faz para sobreviver. Você é definido pela pessoa que escolhe ser. Continue estudando, continue crescendo, continue acreditando em você mesmo. E quando alguém disser, você é apenas qualquer coisa, responda, eu sou muito mais do que você consegue enxergar. E para os empregadores, olhem além dos uniformes, escutem além dos títulos. Há talentos extraordinários em lugares que vocês nunca imaginaram procurar. Naquela noite, Maria voltou para casa. Não mais o apartamento apertado de 2 cômodos, mas uma casa simples e confortável que havia comprado para ela e Ana. Na mesa da cozinha, encontrou uma carta que Ana havia deixado. Mãe, lia a carta. Hoje, minha professora de física perguntou sobre minha família. Contei que minha mãe era faxineira e agora é diretora de uma multinacional. Ela ficou impressionada e perguntou qual era o segredo do seu sucesso. Respondi que não foi segredo, foi coragem para nunca aceitar ser menos do que você realmente é. Te amo. Ana PS. O senhor Ricardo ligou.
Disse que a matriz alemã quer expandir o projeto para 30 países. Parece que você vai precisar aprender alemão. Melhor! Maria riu guardando a carta. Pegou o livro de alemão que estava estudando e se acomodou na poltrona da sala. Aos 43 anos, ainda havia muito para aprender, muito para descobrir, muito para conquistar. Mas agora, ela sabia algo que levou décadas para entender. O maior obstáculo para seus sonhos nunca foram as pessoas que a subestimaram. Foi ela mesma acreditar neles. Do lado de fora, a cidade continuava sua rotina noturna. Em prédios comerciais por toda parte, faxineiras empurravam carrinhos de limpeza pelos corredores. Seguranças faziam rondas. Porteiros organizavam correspondências. E quem sabe quantas Maria Fernandes estavam naquele momento descobrindo que eram muito mais do que o mundo conseguia enxergar. Na mesa da cozinha, ao lado do livro de alemão, Maria deixou um bilhete para Ana, minha querida filha. Hoje aprendi mais uma lição. Nossos sonhos não têm prazo de validade. Não importa quantos anos temos, quantos nãos recebemos ou quantos uniformes vestimos. O que importa é nunca deixar de acreditar que merecemos mais. Você sempre foi meu maior sonho realizado. Agora vamos realizar os seus também. Com amor. Infinito, mãe. PS. Já comecei a estudar russo. Vai que precisamos expandir para a Europa Oriental. E enquanto a cidade dormia, Maria continuou estudando. Porque agora ela sabia que cada página lida, cada palavra aprendida, cada habilidade desenvolvida não era apenas sobre seu próprio crescimento. Era sobre abrir caminhos para que outras pessoas descobrissem que também são muito mais do que qualquer uniforme pode definir. 3 anos depois, quando perguntaram a Maria qual havia sido o momento mais importante de sua transformação, ela não hesitou. Foi quando parei de pedir permissão para ser inteligente. E hoje, sempre que alguém tenta diminuir outra pessoa dizendo "você é apenas alguma coisa", Maria sorri e pensa: ainda bem que eu descobri que apenas é a palavra mais limitante do dicionário. Porque Maria Fernandes nunca foi apenas nada. Ela sempre foi tudo o que escolheu se tornar.